Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política impura, na Rádio Transforma. Falaremos hoje de Portugal e de uma questão particularmente grave, que é a intervenção do SIS no caso do computador do Ministério das Infraestruturas. Falaremos também da Ucrânia e do rebentamento da barragem de Kakhovka e, finalmente, do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, muito importante para nós, para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos, para subscreverem o canal da Rádio Transforma. E ainda para colocarem os vossos comentários e dialogarem connosco. Começamos então por falar de Portugal e da intervenção do SIS na questão da recuperação do computador do Ministério das Infraestruturas. A intervenção do SIS é minimizada pelo Conselho de Fiscalização do SIS, é minimizada pelo Primeiro-Ministro e, do modo geral, pelos ministros, mas é algo de extremamente grave, porque é a utilização dos serviços de informação para algo que não lhes é permitida a intervenção. Nomeadamente, o artigo 4º, número 2, da lei que regula os serviços de informação, diz que os serviços de informação não podem intervir em atividades da competência de outras polícias, nomeadamente da Polícia Judiciária ou da Polícia de Segurança Pública. Ora, o caso do computador, que eventualmente o funcionário do Ministério das Infraestruturas queria levar para a sua casa e que um agente do SIS recuperou, pois essa intervenção do SIS é completamente ilegítima e é lamentável que ela tenha acontecido e representa um precedente grave relativamente aos serviços de informação que não podem comportar-se como uma polícia. A recuperação do computador era da competência da Polícia Judiciária e o SIS não tem funções policiais, não pode prender ninguém, não pode usar da força ou da violência, seja contra quem for, é-lhe proibido pela lei regulamentar do SIS e, portanto, num caso em que, sendo previsível que eventualmente seria necessário usar a força, e eventualmente seria necessário prender o Frederico Pinheiro, que se tinha apossado o computador, pois, nesse caso, a Polícia Judiciária é que devia ser competente e não o SIS. O Governo devia preocupar-se em dar explicações mais cabais aos portugueses e reconhecer, eventualmente, até que foi um erro, para que isso se não repetisse, nomeadamente para que governos de direita, que poderão acontecer neste país, não utilizem o SIS em benefício próprio. É um antecedente perigoso que esperamos que não se volte a repetir, nomeadamente é necessário que a Comissão Fiscalizadora do SIS atue de uma maneira absolutamente imparcial e rigorosa, porque embora o SIS possa atuar na recolha de informação classificada, como eventualmente estaria no computador de que se apoderou Frederico Pinheiro, a verdade é que nem sabia bem que tipo de informação é que era e essa recuperação a Polícia Judiciária poderia muito bem fazê-la. Sobretudo,
os partidos de esquerda, o PSD tem-se preocupado muito com isso, tem feito cavalo de batalha disso, mas também os partidos de esquerda devem preocupar-se muito com a intervenção do SIS num caso destes. Outra situação ligada com este problema é a questão da privatização da TAP, que levou ao Parlamento o ex-ministro de Passos Coelho, Pires de Lima, que no último momento, praticamente no último dia da sua governação, decidiu privatizar à pressa a TAP, atirando para as costas do governo do país a responsabilidade pelas dívidas da TAP e atirando para ou concedendo aos privados, nomeadamente a David Neeleman e Humberto Pedrosa, os benefícios dessa privatização. Veio dizer que era tudo mentira, mas só disse que era mentira. Não disse que, efetivamente, não era verdade que o seu governo tivesse assinado um protocolo com David Neeleman e Humberto Pedrosa no sentido de responsabilizar o governo da nação e o país, consequentemente, pelos prejuízos decorrentes da privatização. E ainda por cima atribuía a administração da TAP, na prática, aos privados, e o governo ficava completamente afastado da atividade executiva, da administração executiva da TAP. Depois, negou aquilo que é evidente e que um relatório de uma inspeção efetuada à TAP disse com clareza, que os aviões da TAP foram comprados a 25% acima do preço normal do mercado. No fundo, sabendo que isso era verdade, Pires de Lima continuou a negar essa evidência e continuou a negar que o investimento de David Neeleman na TAP tivesse sido levado a cabo precisamente com dinheiro da própria TAP, dinheiro que decorreu da compra de outros aviões acima do preço e do revogar do contrato anteriormente efetuado com aviões de maior porte. É assim que determinado tipo de pessoas, como o ministro Pires de Lima, negam a evidência e negam o seu favorecimento aos privados. No fundo, é fácil fazer riqueza pelos privados com um governo que os apoia em toda a sua extensão, que aceita os prejuízos e que transfere para os privados os benefícios das privatizações. É isso que tem sucedido com as privatizações neste país. Vamos falar agora da Ucrânia e do rebentamento da barragem de Kakhovka. Foi algo de trágico para o povo ucraniano e para o ecossistema daquela região de Kherson. É um crime, um verdadeiro crime aquilo que sucedeu, e os ucranianos secundados, obviamente, pela União Europeia, pela NATO, e mais cautelosamente pelos Estados Unidos, atribuem esse crime aos russos. Por sua vez, os russos atribuem o crime aos ucranianos. Mas convém que analisemos quem é que tinha mais interesse no rebentamento da barragem. Em primeiro lugar, a barragem estava na posse dos russos. Os russos estão na posse da barragem há um ano, ou mais de um ano, e seriam eles que teriam agora interesse no rebentamento de uma barragem de que eles próprios tinham o domínio.
Eles iriam destruir uma coisa que estava nas suas mãos? Supomos que sim, o que é difícil de acreditar. Mas que interesse é que tinham eles na destruição dessa barragem? O impedir um avanço das forças ucranianas? Desde logo isso é pouco credível, porque a região mais inundada foi a margem esquerda do rio de Dnieper. Ora, a margem esquerda do rio de Dnieper é mais baixa do que a margem direita, a alta, onde se situa a cidade de Kherson e que está ocupada pelos ucranianos. A margem esquerda está ocupada pelos russos e essa foi a mais prejudicada pelas inundações. Portanto, se os russos eram os mais prejudicados e a população russófona era mais prejudicada pelas inundações, é pouco credível que sejam os russos a destruir a barragem. Mas o abastecimento de água à Crimeia é feito a partir dessa barragem. Portanto, os russos não tinham interesse nenhum em acabar com o fornecimento de água à Crimeia a partir dessa barragem. Finalmente, os russos tinham um sistema de ataque a Kherson que era extremamente eficaz, apontava para as zonas mais altas da margem direita, portanto para Kherson, e fustigava a margem direita, impedindo o atravessamento do rio. Aquilo que nos leva a crer é que terá sido eventualmente a Ucrânia a fazer o reventamento da barragem. E porquê? O reventamento da barragem impedia que as forças russas invadissem a margem direita do rio Dnieper e reconquistassem Kherson e avançassem na margem direita. E permite concentrar as poucas forças ucranianas, as debilitadas forças ucranianas, para aquilo que eles chamam o contra-ataque, que umas vezes negam, outras vezes se diz que já está em curso. As forças armadas ucranianas foram em grande parte dizimadas e a sua capacidade de vencer um contra-ataque numa zona tão extensa como a que ia de Kherson até Kharkiv era mais de 900 quilómetros, era extremamente difícil. Portanto, os ucranianos tinham todo o interesse em concentrar as suas forças na parte norte do rio de Dnieper e libertar então o sul da necessidade de grandes forças de defesa. Essa libertação só poderia ser feita através do rebentamento da barragem e da inundação das zonas ocupadas pelos russos, como veio a suceder. Por isso, é muito mais credível que o rebentamento da barragem e esse crime, como Zelensky não se cansa de repetir, esse crime tenha sido cometido pelos ucranianos e não pelos russos. Finalmente, aquilo que agora um Kennedy, um membro da família Kennedy, que está a querer concorrer às primárias do Partido Democrata, afirma é claramente que a única coisa que Biden está a fazer é aumentar os lucros da indústria de guerra e a provocar o dizimar do povo ucraniano com, ele diz, e ele tem informações sobre isso, cerca de 350 mil jovens ucranianos já mortos nesta guerra. É, como ele disse, um matadouro da Ucrânia. E ele diz que irá acabar com isso. Esperamos que isso aconteça para que este matadouro não continue e se alcance uma paz na Ucrânia,
mesmo que não definitiva, mesmo com uma paz à maneira da Coreia, mas que se alcance uma paz rapidamente para que o povo ucraniano deixe de continuar a ser massacrado. Finalmente, passamos para o Brasil. Duas breves palavras sobre o Brasil e sobre Lira, o presidente da Câmara dos Deputados brasileira, que neste momento tem tudo para ser preso, porque a corrupção e cofres cheios de notas foram descobertos. A corrupção no estado do Alagoas, enquanto ele foi governador de estado, e depois disso, de que ele beneficiou indiretamente, é algo de absolutamente inacreditável, e só uma justiça corrupta, altamente corrupta no estado de Alagoas, é que impediu que essa corrupção fosse investigada. Lira é um exemplo da corrupção do Centrão, e a justiça do estado do Alagoas é um exemplo maior da corrupção na justiça brasileira. Esperamos que tudo isso seja devidamente investigado e Lira e os responsáveis pela corrupção na justiça brasileira no estado do Alagoas sejam devidamente julgados e, provando-se a sua culpa, sejam condenados. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, coloquem gosto, o canal da Rádio Transforma, que é muito importante para este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.